Irmãos e irmãs, vamos à reflexão da liturgia da palavra deste domingo, 28 de junho de 2020. Esta reflexão eu vou extraí-la do boletim O Dia do Senhor, celebração dominical da Palavra de Deus da Diocese de Colatina. É o número 1825, ano A. A cor litúrgica deste domingo 28 de junho de 2020 é vermelha. Estamos no ano jubilar missionário. Neste domingo celebra-se a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. E também é dia do Papa. Vamos às primeiras informações e depois vamos fazer a reflexão dos textos litúrgicos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este encontro. Nesta solenidade, bendizemos a Deus pela fé de Pedro e pelo ardor missionário do apóstolo Paulo. Neste dia, comungamos com a Igreja de Roma, que testemunhou o martírio deles, com o Papa Francisco e todos os seus antecessores. Como igreja fundamentada nos ensinamentos de Cristo, façamos o sinal da nossa fé, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, temos uma orientação também para quem vai celebrar e vai ser o responsável pela celebração. Preparar na entrada do templo um lugar com os símbolos, fotos de São Pedro e São Paulo, do Papa Francisco, onde houver, pedra, chave, uma chave grande, espada, sandália e cajado, que serão utilizados na apresentação dos dons. Então é muito importante lembrarmos dos alicerces da nossa igreja, colunas, Pedro e Paulo. O Deus da esperança que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora temos um texto do animador. São Pedro e São Paulo são colunas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje celebramos também o dia do Papa. Neste momento, vamos trazer presente os fatos que marcaram a semana que passou. Na sua celebração, você pode lembrar, então, os fatos marcantes da semana. Em seguida, temos o momento da contrição. Deus nos perdoa. Imploremos a misericórdia do Pai pelas vezes em que ferimos, com nossas atitudes, a unidade da Igreja, corpo de Cristo, da família e da sociedade. Peçamos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus de bondade infinita, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora vamos a mais um texto que pertence ao presidente. Ó Deus de amor e ternura, que hoje nos dais a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja, que cresceu graças a eles, seguir seus ensinamentos e imitar os seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem, em seguida vem a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11, o salmo responsorial é o Salmo 33, com o refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então, vamos ao Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo.
Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura é a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e do 17 ao 18, e o evangelho é de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Depois temos a profissão de fé na celebração deste domingo. A exemplo de Pedro e Paulo, professemos nossa fé, rezando: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Preces da comunidade. Senhor, de imensa sabedoria, protegei o Papa Francisco para que continue firme na missão de sucessor de Pedro. Nós vos suplicamos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai. Senhor, nossa prece, escutai. Senhor de imensa sabedoria, ajudai a todos nós, Igreja de Cristo, a vivermos em comunhão e manifestar com nossas ações sinais do vosso reino na sociedade, como Paulo e Pedro fizeram. Nós vos suplicamos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai. Senhor, nossa prece, escutai. Senhor de imensa sabedoria, despertai em nosso meio vocacionados para que possam anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Nós vos suplicamos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai. Senhor, nossa prece, escutai. Senhor de imensa sabedoria, fortalecei a paróquia São Pedro de Baixo Guandu, São Paulo Apóstolo, Bebedouro Linhares e todas as comunidades que celebram os seus padroeiros para que professem a sua fé, servindo aos irmãos com amor e alegria. Nós vos suplicamos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai. Senhor, nossa prece, escutai. Acolhei, Pai Santo, os pedidos de vossa comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obedientes às orientações do Papa Francisco, diz o animador, na celebração deste domingo, apresentemos ao altar do Senhor nossa disponibilidade em sermos fiéis discípulos, missionários,
na edificação do reino e na realização do nosso projeto diocesano de evangelização. Ainda o animador tem essa fala: a oferta da comunidade neste dia, denominada Óbolo de São Pedro, é expressão de nossa colaboração solidária com as obras da Igreja em favor das necessidades da humanidade. Depois temos o presidente. Louvemos a Deus pela fidelidade de todos os dizimistas, equipes pastorais, movimentos e ministérios de nossa comunidade, que com sua doação ajudam na evangelização e manutenção de nossa igreja. Bem, agora nós vamos à reflexão do texto da liturgia de hoje. Vamos meditar a palavra de Deus, vamos entender o que foi falado para nós na liturgia da palavra. Na solenidade de hoje, desde as suas origens, a Igreja celebra os apóstolos São Pedro e São Paulo como colunas mestras da Igreja. Numa só festa, privilegia a personalidade de Pedro, integrando a figura de Paulo e do Papa Francisco, indicando a natureza da Igreja, sacramento de comunhão na diversidade de carismas e de serviços. Os dois apóstolos foram as primeiras e exemplares testemunhas dessa recíproca unidade. Pedro e Paulo têm dons diferentes e um estilo de atuação próprio e diverso, que chegou a provocar até conflitos. Ao contemplarmos os últimos sucessores de Pedro, observamos que o Espírito de Deus os elegeu com dons diversos e adaptados às necessidades de cada época. O reconhecimento dos diversos carismas e, consequentemente, da atuação de cada um dos papas solidifica a comunhão eclesial e a presença pública da Igreja. A base sólida sobre a qual está edificada a Igreja é Jesus Cristo morto e ressuscitado. Foi Pedro e hoje é o Papa Francisco. A Igreja santa e pecadora foi edificada em e por Jesus Cristo. Por essa razão, as forças do mal não prevalecerão contra ela. Ela é pecadora pelo fato de se constituir de pessoas humanas. É santa por estar edificada sobre a rocha, que é Cristo, e animada pelo Espírito Santo. Tornar-se-á ainda mais santa à medida que nós, pecadores, reconhecendo o nosso pecado, buscarmos o caminho da santidade. O próprio Mestre, Jesus Cristo, não escolheu pessoas perfeitas, mas depositou confiança no cobrador de impostos Mateus, nos pescadores Pedro, André, Tiago e João. Com eles, deu início à propagação da boa nova do reino e sobre eles edificou a Igreja. Hoje, iluminados pelo testemunho dos apóstolos, como discípulos e missionários do Senhor, somos convidados a dar continuidade à missão de Jesus, confiando na graça de Deus e evitando tudo que possa prejudicar a comunhão da Igreja. No curso da história, a Igreja atravessou e superou devastadoras tempestades. Hoje, muitas vezes os meios de comunicação divulgam escândalos no seio da Igreja. Não podemos negar que isso causa constrangimentos e sofrimentos. Um membro doente faz todo o corpo sofrer, mas a Igreja é mais do que as fragilidades de seus membros. Os evangelhos apresentam o apóstolo Pedro como modelo de discípulo e seguidor de Jesus. Um homem sempre em busca do conhecimento da vontade do Pai. Pedro é frágil na tentação, nega por 3 vezes conhecer seu mestre Jesus. Ao mesmo tempo, é resoluto e sincero no arrependimento. Veja o que está em Mateus 26, capítulo 75. E caindo em si, chorou amargamente.
Isso é arrependimento. Pedro arrependeu-se, caiu em si e chorou amargamente por ter negado Jesus. É com esses Pedros que Jesus continua construindo comunidades de fé, sinais do reino. Jesus constituiu a primeira comunidade, o grupo dos 12, a partir de pequenos e simples, revelando mais uma vez que Deus serve-se de poucos e fracos para realizar a história da salvação. Assim como escolhe os pequenos e simples, os transforma em grandes figuras para, por seus gestos e palavras, apontarem os rumos e abrirem os caminhos da história. Bem, após a reflexão dos textos bíblicos deste domingo, dia 28 de junho de 2020, vamos às leituras da semana, hein? Segunda-feira, Amós, capítulo 2, versículos do 6º ao 10º e do 13 ao 16, Salmo 49. Evangelho, Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Terça-feira, Amós, capítulo 3, versículos do 1º ao 8º, capítulo 4, versículo do 11 ao 12. Salmo é o 5º. Evangelho, Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Quarta-feira, Amós, capítulo 5, versículos do 14 ao 15 e do 21 ao 24, Salmo 49. Evangelho, Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Quinta-feira, Amós, primeira leitura, capítulo 7, versículos do 10º ao 17, Salmo 18. Evangelho, Mateus, capítulo 9, versículos do 1º ao 8º. Sexta-feira, primeira leitura, capítulo 2, versículos de 19 a 22, Salmo 116. Evangelho, João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Sábado, Amós, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Salmo 84. Evangelho, Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. No domingo que vem, primeira leitura, Zacarias, capítulo 9, versículos do 9 ao 10º, Salmo 144. Segunda leitura, Romanos, carta de São Paulo, capítulo 8, versículos 9 e de 11 a 13. Evangelho, Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. O boletim O Dia do Senhor, que é um roteiro das liturgias da palavra, podem ser adquiridos na Cúria Diocesana de Colatina, Rua Santa Maria, 350, edifício João Paulo II. Telefone 0 operadora 27 2102 5000. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, vinde, Senhor Jesus. A paz para todos. A graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.